O homem está condenado a ser livre diante de tamanha liberdade. Isso nos angustia por percebermos que não tem nenhum ser transcendente que guia a nossa existência. Diante de tal liberdade, ainda que devemos escolher, isso nos impõe a liberdade e, portanto, o existencialismo se torna um humanismo? Essas são as questões centrais do filósofo da nossa aula de hoje, Jean-Paul Sartre. O Sartre, pessoal, para início de conversa, foi um filósofo e escritor muito reconhecido. Já deixo aqui de antemão que eu não vou falar tudo da vida do Sartre. O Sartre, para vocês terem ideia, ele encontrou com Che Guevara. O Sartre ele veio em Ouro Preto, tem foto dele aqui, só vocês procurarem aí que vocês acham. Então o Sartre ele tem um legado, ele tem uma vida assim, muito preenchida em vários lugares, fazendo várias coisas, então não dá pra gente transmitir aqui para vocês, passar aqui para vocês toda essa vivência. Acho que só uma aula sobre isso já gastaria uns 10 a 15 minutos, quiçá mais. Então, a gente vai tentar aqui resumir o essencial do pensamento do Sartre e o essencial da sua vida que está intimamente ligada com o seu pensamento, tá certo? Então, no seu pensamento, o que é interessante de notar aqui de início é que ele une vários campos considerados distintos e ele os une sobre a alegação de que, por serem variados, de tal modo o ser humano também o é. Logo, unir várias maneiras de dizer o que é este ser humano é essencial para que a gente compreenda as suas várias possibilidades. Então, o pensamento de Sartre, ele vai unir filosofia, romance, conto, teatro, crônica, crítica literária, ensaio, análise política e jornalismo. Dessa maneira, o pensador defendia que o ser humano é variado e diversas são as possibilidades de pensá-lo. Então, claro que o Sartre vai ter os seus livros mais filosóficos, ele vai ter os seus livros mais de romance. Todos esses aqui, de alguma forma ali, vão trazer um pouco da perspectiva do que é o seu pensamento. Ele nasce em Paris em 1905 e falece em 1980. Então, ele está num momento aqui em que ele vai presenciar a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e isso vai marcar muito ali o seu pensamento. Ele mora com a avó após o falecimento do seu pai, e devido à influência do seu avô, terá uma educação muito erudita. Então, alguns biógrafos aqui do Sartre comentam que seu avô ele tinha um largo conhecimento ali da literatura clássica, dos clássicos, de textos em alemão. Então, desde cedo, Sartre tem contato com esses textos, então ele tem uma formação básica bem erudita. Isso vai fazer com que ele ingresse no liceu, que é o nome das escolas básicas ali da França, já com uma certa bagagem, e em 1924 torna-se aluno da Escola Normal Superior, onde que ele vai conhecer Simone de Beauvoir. Então, em 24 ele já ingressa ali no nível superior. Ele vai ter ali uma amizade muito forte com a Simone de Beauvoir, que eles vão ter uma relação com todas as suas perspectivas, né? Eles têm uma relação estável, mas cada um vive na sua casa, eles se relacionam com outras pessoas, mas mesmo assim parece que eles têm um carinho muito grande. A Simone de Beauvoir publica um texto lindo após a morte do Sartre, vale conferir, o nome me fugiu aqui agora, mas é um texto belíssimo, e ao certo modo ali dos dois eles constroem essa perspectiva da relação, e é uma relação que dura por toda a vida e ao mesmo tempo está vinculada com a filosofia. Não existe eles enquanto pessoa jurídica, enquanto pessoa física, são campos que estão intimamente ligados em todos os seus pensamentos. Depois então da sua formação, Sartre ele passará um tempo na Alemanha, assistirá às aulas de Heidegger, terá então contato com a fenomenologia do Husserl e o existencialismo ali então de Kierkegaard, as outras abordagens que estavam surgindo a partir da leitura ali do Husserl, do Heidegger, que ambos alegavam ser existencialistas, mas se tinha uma leitura muito forte nessa perspectiva. Também vai ter ali um pouco do contato com a obra do Karl Jaspers, mas não vai demorar muito para que o Sartre comece então a publicar diversos textos. E vale mencionar A Náusea, de 1938, um romance em que o traço do existencialismo já está presente em sua obra. Então não vou me estender muito aqui na obra, vou focar mais em O Ser e o Nada, que eu já vou mencionar, mas é um texto bem interessante, tá certo? Em 1943, então, nós temos O Ser e o Nada, onde a partir da fenomenologia, Sartre desenvolve um ensaio de ontologia.
em 1952 ingressa no Partido Comunista, mas em 1956 ele se afasta devido à invasão da Hungria, algo que o Sartre era completamente contra. Entretanto, sua atividade política é extensa e tem como marca central ter se colocado ao lado dos estudantes em maio de 68, que foi um movimento que aconteceu ali na França. Então o Sartre ele coloca a cara a tapa, o Sartre ele coloca a sua cara na sociedade. Outra coisa interessante, o Sartre ele ganha um prêmio Nobel de literatura, mas ele não quer ter o reconhecimento somente pelo prêmio. Ele fala que o prêmio dele é que os leitores leiam a sua obra. Então a gente já vê que a gente está frente a uma personalidade bem autêntica, onde a filosofia e vida se encontram unidas o tempo todo. Então vale ressaltar a sua nova roupagem que ele vai dar aqui ao materialismo histórico dialético e sua postura fortemente antifascista. Essa postura antifascista porque o Sartre ele presenciou ali a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Então, o nazismo e todas as suas consequências e também outros regimes ditatoriais fascistas trouxeram fortes consequências que eram completamente abomináveis. Então, um traço muito forte na visão sartriana vai ser o seu antifascismo. No ano de 1960, ele publica A Crítica da Razão Dialética, onde aparecem as ligações com a psicanálise existencial. Então, o Sartre ele começa a ler ali muito sobre psicanálise, sobre o Freud, e por fim vale mencionar a publicação de demais obras, a parceria com Merleau-Ponty no jornal Tempos Modernos e sua publicação teatróloga. Então eu resumi aqui para vocês, olha só, quase em 5 minutos a vida do Sartre, mas deixei várias coisas de lado de um grande pensador que vida, filosofia e existência se encontram unidas o tempo todo. Então, compreendido basicamente aqui quem foi o Sartre, sobre o que ele escrevia, vamos focar agora no seu pensamento, em compreender as suas teses centrais. O pensamento sartriano pode ser compreendido a partir da noção de que a existência precede a essência. Isso significa que o homem não nasce de modo algum com essências prontas, acabadas. Ele mesmo é que as constrói. Dessa maneira, a ideia de que algo é natural a determinado campo ou que algo é definidor de um ser não tem sentido, pois a existência vem antes da essência. Assim, a humanidade é um fazer de si e tem maior dignidade a partir do momento que corresponde pelo seu próprio ser. Portanto, o existencialismo se torna um humanismo, pois o homem é responsável por suas escolhas. Então, nesse primeiro bloco aqui do pensamento do Sartre, a gente já compreende a ideia de que o existencialismo sartriano tem como marca central a noção de que a existência precede a essência, ou seja, nós não nascemos com nenhuma essência pronta, acabada. O ser humano, a partir da sua consciência, que constrói as perspectivas do que ele chama de essência. Então, se a gente imaginar lá o Platão, que vai definir em várias definições de homem, mas a de alma se torna central. Por Sartre, não existe uma essência do ser humano, mas é o quê? Uma construção que o ser humano faz. Do Aristóteles, que vai dizer que o homem é um animal político. Por Sartre, isso é também o quê? Uma construção que o ser humano faz. Para o Descartes, que o homem é pensamento. Isso por Sartre também é o quê? Uma construção que o ser humano faz. Não existe nada de pronto, de acabado, de essencial. Tudo é uma constante criação do qual o homem faz. Se o homem, então, cria tudo, o existencialismo sartriano se torna também um humanismo. Porque criar significa deliberar, escolher significa ter responsabilidade pelos seus atos, por isso é ter responsabilidade sobre como isso repercute em seu outro. Por isso, um humanismo pode ser um existencialismo. O método que o Sartre vai utilizar no seu pensamento é a fenomenologia. Ele parte das premissas de Husserl de que a consciência sempre detém intencionalidade frente àquilo que a ela aparece. Portanto, sempre algo é visado pelo ser consciente e nisso consiste a sua realidade. Consciência é sempre consciência de algo. Seu objeto não é o outro, a não ser que a ela apareça. Nessa perspectiva, o equívoco do Descartes para o Sartre foi fazer a consciência seu próprio objeto, ao invés de percebê-la como consciência de algo que lhe é externo. Portanto, Sartre analisa a realidade a partir do que essa se apresenta para a consciência. Então, olha a fenomenologia aí de novo, e essa fenomenologia que o Husserl estava construindo lá em novas roupagens, no Heidegger, agora no Sartre, no próximo vídeo a gente vai ver no Merleau-Ponty. Então, aqui no Sartre, a gente está
compreendendo essa vertente da fenomenologia a partir de um existencialismo onde a existência precede a essência, não tem nada pronto e acabado, eu construo a essência aqui da minha vida. Isso me coloca como ser que delibera, portanto, o humanismo, o existencialismo se torna um humanismo porque há uma construção deliberada, e a consciência ela sempre reflete a partir daquilo que a ela aparece. Portanto, essa intencionalidade por detrás é o ramo da investigação. Investigar aquilo que nos aparece é o caminho para a construção de uma reflexão fenomenológica e também existencialista, no caso do Sartre. Por fim, pessoal, vale a gente mencionar aqui que as relações entre consciência no pensamento de Sartre partem da ideia de que, estando dois humanos frente a frente, um procura incorporar o outro, isto é, objetivar o seu diferente. Desse modo, a finalidade do desejo entre as consciências se torna um absurdo, porque é impossível incorporar liberdades diferentes. Então aqui a náusea ela reflete isso muito pra gente, né? Como que estando duas consciências frente a frente, a liberdade sendo a marca central dessas consciências, como sempre se torna difícil essa vinculação, essa vivência, sendo que a liberdade ela é sempre de cada um, ela é sempre subjetiva. Há dificuldade da universalização. E, além disso, nota-se que a ideia de que o homem está condenado a ser livre, pois sempre estamos destinados a escolher. Dessa maneira, o futuro é sempre algo em aberto, uma escolha, uma decisão. Diante de tal liberdade, surge a angústia, sentimento advindo da não predestinação. Nesse ponto está o existencialismo ateu de Sartre, ou seja, não temos uma figura transcendente que guia a vida. Angustia o homem. Optar por algo é ao mesmo tempo abrir mão das demais possibilidades. Esse grande poder traz para o homem o medo e, consequentemente, o desejo de alienar a liberdade. Mas mesmo quando escolhemos não escolher, estamos escolhendo. Então, outra tese central aqui e forte do pensamento do Sartre é a ideia de que nós estamos condenados a ser livre. Sempre que agimos, escolhemos. E até quando a gente decide não escolher, nós estamos também escolhendo. E isso nos coloca numa série de medo, numa série de angústia, porque a gente não vê nenhuma entidade metafísica transcendente que determina, que nos assegura a nossa vida. Portanto, o homem está livre no mundo e da sua deliberação, sua realidade se constitui. Aqui é possível, então, o existencialismo ateu na visão de Sartre. Portanto, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nós compreendemos aqui, então, um pouquinho da biografia do Sartre. Nós compreendemos a ideia de que o existencialismo, a existência precede a essência, de que o humanismo de que o existencialismo é um humanismo, de que o homem está condenado a ser livre, de que uma consciência frente à outra, ela sempre está frente ao absurdo, porque é difícil equiparar todas as liberdades, de que o homem está condenado a ser livre, e essa condenação vem a partir da noção de que eu determino a minha vida a partir das minhas escolhas, eu posso sempre projetar-me, todavia não tem nenhuma entidade metafísica que há um controle sobre mim, portanto é um ateísmo que vigora no pensamento sartriano. Espero que tenha ficado compreensível, o resumão está aqui embaixo, dúvidas, críticas e comentários, sigo à disposição e me diga aí o que você achou do pensamento do Jean-Paul Sartre. Obrigado pela atenção, nos encontramos na próxima aula.